Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos falar desse início de ditadura militar no Brasil, né? A gente finalizou a aula que a gente falou de Juscelino Kubitschek até o Jango, né? O João Goulart. Nós vimos que o João Goulart tomou esse golpe aí em 1964 e nós iremos falar até o ano de 1985. Nessa aula número 1, nós iremos falar aí dos dois primeiros presidentes da ditadura militar, que eram o general Castelo Branco e o general Arthur da Costa e Silva. Então, esses dois, pessoal, foram responsáveis aí por implantar realmente o regime militar no Brasil, tá? Então, quando a gente fala em ditadura militar, em regime militar, pessoal, isso significa que os presidentes eram generais, como os dois aí. Eles eram escolhidos, galera, por uma junta de comandantes lá das Forças Armadas brasileiras. E aí os presidentes, eles não eram eleitos aí pelo povo, ok? E aí, pessoal, o governo, ele costumava, nesse período, perseguir os seus opositores. As pessoas que criticassem o regime político da ditadura, ou as falhas que os governantes cometiam, por exemplo, eles corriam sério risco de serem presos e até mesmo, pessoal, de serem mortos, né? Foi um período de muita tortura aí. Então, pessoal, foi uma época muito dura de falta de liberdade e de falta de democracia, como iremos começar a ver agora. Bom, galera, a ditadura militar no Brasil, é interessante a gente ressaltar que quando eles deram o golpe lá no Jango, eles estavam, né, o Jânio Quadros, o presidente anterior, ele tinha condecorado o Che Guevara, ele tinha, né, reatado relações diplomáticas com a União Soviética, e lembrando que a gente está falando no período aqui de Guerra Fria. Então, os militares receberam apoio norte-americano, né, e que dizia ser necessário livrar o país do comunismo, né, a importância do Brasil na geografia mundial, né, na geografia principalmente da América Latina, né, se o Brasil se aliasse à União Soviética, em caso de guerra, ele poderia facilmente atrair seus vizinhos para esse lado, e os Estados Unidos não podia permitir algo desse tipo. Então os militares, pessoal, para evitar, né, já que o João Goulart estava governando e trazendo mais medidas populares para o povo, então com o apoio aí dos americanos, os militares diziam que tinham que acabar com o comunismo aqui no Brasil. Esse período, pessoal, como a gente falou, foi de 1964 até 1985, então durou 21 anos essa ditadura e ao todo aí foram 5 os presidentes na ditadura militar, tá? Como a gente já falou, os presidentes aí, pessoal, eram generais. Entretanto, galera, nós temos que ter uma atenção aqui bem redobrada nesse ponto, porque a ditadura militar não foi um regime em que os militares mandavam em todos os civis, tá, galera? Porque, na verdade, as principais decisões do governo eram tomadas aí pelos militares, mas também, galera, eram tomadas aí pelos civis. A esmagadora maioria aí dos governadores, né, dos prefeitos, eram civis, tá? Só que eles não eram eleitos pelo povo, tá? Então, por exemplo, a maioria dos governadores aí, ó, dos ministros, dos assessores eram civis. Mas quais civis eram esses? Pessoal, esses civis aí eram os políticos que apoiaram o golpe militar. Geralmente, pessoal, esses partidos vinham lá da antiga UDN e do PSD. Tá? E também, pessoal, fazia parte desses civis aí os donos de indústrias, os banqueiros, né, os grandes fazendeiros e os executivos das multinacionais que faziam parte desse governo. E durante, galera, a ditadura militar, o governo ele não consultava a população e nem admitia críticas a seus atos, tá? Mas toda vez que alguma decisão importante ia ser tomada na área econômica, por exemplo, os ministros procuravam ouvir os principais empresários do país. E aí, pessoal, olha o detalhe interessante. Enquanto eles ouviam os grandes empresários do país, ao mesmo tempo eles proibiram as greves dos trabalhadores, tá? Então aí dá para vocês perceberem quem é que mandava aqui junto com os militares. Quem eram esses civis?
tá? Faziam parte aí do que a gente chama aí da elite brasileira. Bom, galera, eis aí o presidente, o primeiro presidente, né, da ditadura militar, que é o Castelo Branco, galera. O presidente Castelo Branco, nessa chart que a gente está vendo ali, ele está lacrando a urna. O que que isso representa, galera? Representa ali que o voto na época era em cédulas de papel, o voto não era mais permitido, ou seja, a galera não votava mais para presidente aí do Brasil. Tá? Então, pessoal, o Castelo Branco ele governou aí de 1964 até o ano de 1967. O interessante, pessoal, é que esse general, o Castelo Branco, ele tinha comandado aí o próprio golpe militar. Tá? Ele fez parte ali do processo que derrubou o presidente Jango e ele acabou assumindo aí como primeiro presidente do Brasil. A primeira providência dele, galera, enquanto presidente, foi se livrar aí dos seus opositores. Então, por exemplo, um grupo que era bastante oposição a ele, por exemplo, eram os sindicatos. A gente falou que as greves estavam proibidas. Então, centenas de sindicatos foram invadidos pela polícia, a mando aí do próprio Castelo Branco, e as ligas camponesas, pessoal, que nós falamos também lá naquela aula de JK a Jango, que foi a primeira vez que os trabalhadores rurais fizeram greve no Brasil, criada lá pelo Julião, Francisco Julião, né? Elas também aí, ó, foram proibidas no governo do Castelo Branco. Bom, e aí, galera, para poder governar aqui na ditadura, né, a Constituição de 46 não dava esses amplos poderes aí para o Castelo Branco, ele criou os famosos atos institucionais. Pessoal, esses atos institucionais, eles eram uma espécie de decretos, eles eram medidas que tinham força de lei, como se fossem as emendas, ele participava, ele dava poderes para o presidente, né, fazer. Né? Então, era imposta aí pelo presidente da República e ele ficou conhecido, pessoal, como AI, né? Ato institucional. E aí a gente vai ver os principais atos institucionais aí no governo do Castelo Branco e no governo do Costa e Silva. Bom, galera, vamos falar do ato institucional número 1. Então, esse ato, pessoal, foi assim que ele assumiu o governo, lá em 9 de abril de 1964. Né? Então, assim, como eu falei para vocês, galera, a primeira providência dele, do governo, foi livrar dos seus inimigos políticos. Por isso, esses atos institucionais aí, ó. Ele elaborou, galera, a gente vai ver que ele elaborou aqui, né, uma lista de opositores que ele queria se livrar. E como se livrar desses opositores? Primeiro ali, ó, tirando o direito político de qualquer cidadão. Que direito político era esse? Que poder era esse que o AI-1 trazia para o presidente? Então, pessoal, as pessoas já não podiam mais, por exemplo, ter direito ao voto. Votar, né? As pessoas também, pessoal, não podiam participar de partidos políticos, não podiam nem criar partido político. Então foi isso aí, uma das vantagens para o governo que o AI-1 trouxe. Outra característica, galera, era caçar mandatos dos parlamentares que estavam eleitos aí já pelo povo, ok? Então a gente vai citar para vocês aqui e mostrar alguns dos nomes perseguidos pelo AI número 1. E ele poderia aí, pessoal, decretar o estado de sítio. O que é um estado de sítio, pessoal? É justamente o oposto do Estado democrático de direito como nós conhecemos hoje. Então, o país passa aí por um período de uma possível agressão estrangeira, vai entrar em guerra contra um outro país. Aí você decreta o estado de sítio e as liberdades, por exemplo, ficam cessadas. Então vai ter o toque de recolher, ninguém pode ficar na rua até tarde, você pode ter sua casa invadida a qualquer momento por ser acusado de espionagem. Então esse aí é um período pré-guerra, normalmente ele é utilizado aí nesse estado de sítio. Aí se a guerra acontecer mesmo, sai o estado de sítio e entra o estado de guerra. Mas vamos voltar a falar ali, ó, do caçar mandatos de parlamentares. Como eu falei para vocês, pessoal, ele elaborou uma lista de personalidades que tiveram esses direitos políticos aí caçados, ou seja, abolidos.
Então, pessoal, ó, o número 1 da lista é esse da imagem que vocês estão vendo aí, que era o comunista Luiz Carlos Prestes. Mas ele não foi o único caçado nesse momento aí não, pessoal. Outros nomes famosos, como por exemplo o Jango, que era o presidente que tomou o golpe, né, o João Goulart. O Leonel Brizola, que foi lá o que fez a campanha da legalidade. O Jânio Quadros, que já havia sido presidente antes do Jango, né, que tinha renunciado, governou apenas 7 meses. Miguel Arraes, pessoal. Miguel Arraes, ele era governador de Pernambuco no momento do golpe, e a característica dele era governar para os mais pobres, né? Contra o abuso dos usineiros lá de Pernambuco, da região onde ele, do estado dele, né? Então, por isso, ele fez muitos projetos educacionais junto com Paulo Freire, ficou bem conhecido nesse período, e foi um dos primeiros a ser perseguido. Depois da ditadura militar, ele acabou voltando, né, nos anos 80, porque ele ficou preso um tempo e depois foi para o exílio na África, e quando ele volta, pessoal, ele é eleito mais 2 vezes o governo de Pernambuco e mais algumas aí como deputado federal, né, criador do partido político PSB. O Francisco Julião, galera, que foi que criou lá a Liga Camponesa, que a gente citou agora há pouco. O Juscelino Kubitschek, né, que havia sido presidente aí e criou Brasília. Bom, galera, então, dando sequência aqui, o ato institucional número 2, conhecido aí como AI-2. Então, pessoal, no AI-2 criou-se aí 2 novos partidos, tá? Agora, pessoal, aqueles antigos partidos, que era lá, por exemplo, o PSD, o PTB, a própria UDN, o Partido Comunista, esses partidos aí, eles foram extintos. Agora só podia ter esses 2, que era o partido da Arena, conhecido, né, como Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, galera, que é o Movimento Democrático Brasileiro. A Arena, pessoal, era o partido que apoiava a ditadura militar, era o partido de situação. O MDB, pessoal, era aquele partido que se opunha à ditadura militar, que a gente chama aí de oposição. Mas ele só podia fazer oposição, pessoal, de uma forma bem velada, bem tímida, bem limitada, tá? Por quê? Por causa das regras do regime militar. Então o povo até naquela época, pessoal, costumava fazer uma piada, dizendo que a Arena era o partido do sim. E o MDB era o partido do sim, senhor, tá? E aí, com o passar dos anos, pessoal, a importância do MDB foi crescendo. Então, quanto mais votos eles recebiam no Estado, mais clara ficava a rejeição popular ao governo militar, né? Porque a gente vai ver aí que vai ter eleições diretas, mas apenas para deputados e senadores. Bom, depois veio, pessoal, o AI número 3. O AI-3, pessoal, agora tem eleições indiretas para presidente, governador de estado, né? Tem eleições indiretas também para os prefeitos. Então, pessoal, ó, estabeleceu aí que, como a gente falou, o governador, o presidente, os prefeitos seriam eleitos aí indiretamente. Na prática, pessoal, o que significava isso? Que eles não eram mais nomeados agora pelo povo. Beleza? Então as pessoas não tinham mais como escolher seus governantes, eles tinham que aceitar um nome que era simplesmente imposto. No caso do presidente da República, era uma junta de comandantes militares que escolhia o presidente, né, como a gente falou. E aí dá a sequência, o presidente, pessoal, ele nomeava um governador, normalmente de sua confiança, e aí, como a gente falou lá no início, normalmente esse governador era civil. E por sua vez, pessoal, esse governador ia indicando aí os prefeitos, que era quem governava aí os municípios. O ato institucional número 4, galera. Então, pelo AI-4, nós vimos aí, né, que ele acabava definitivamente com a Constituição lá que o Dutra criou dos Estados Unidos do Brasil em 1946 e criava uma nova Constituição, pessoal, que era a Constituição de 1967, a Constituição aí do regime militar.
tá? E o detalhe dessa Constituição, galera, é a falta de equilíbrio entre os três poderes. Ela não estabelecia aí esse equilíbrio aí dos três poderes, ok? Bom, galera, voltando a falar aí do governo do Castelo Branco, a Constituição que ele criou, como a gente falou, o poder executivo, pessoal, que não estabelecia esse poder, mas o poder executivo era exercido pelo presidente da República, governador e prefeitos, tá? Então, lembrando que o executivo tinha mais poder, ele acumulava muito mais poder do que o legislativo, que eram os senadores, os deputados, os vereadores, e o judiciário, que eram aí os juízes, os tribunais. Então, o presidente, o governador e prefeito, eles tinham muito mais poder nessa mesma ordem aí. E aí, pessoal, aqui, ó, restringia o direito de greve, como a gente falou que ele governou para os grandes empresários. Então, aqui, ó, ele beneficiava aqui os ricos, os grandes fazendeiros, enfim. E criou a lei de imprensa, passou a exercer forte censura sobre os jornais e revistas. Só que como a gente falou, pessoal, o jornal não vinha furado como a gente está vendo ali na charge atrás, não. Ele criou alguns órgãos de repressão. Tinha o SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, tinha, por exemplo, o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Então, o que acontece? Quando o jornal publicava as matérias, ele acabava indo para um órgão de repressão e lá os militares da área, eles iam ler esses artigos e ver se esses artigos podiam ser aprovados ou não, podiam ser publicados ou não. Caso esse artigo fosse aprovado, ele era publicado normalmente, mas caso fosse reprovado, eles alteravam, eles tiravam aquele artigo e acrescentavam, pessoal, normalmente as receitas de bolo, receita de carne assada. Então era muito comum, em determinado momento de crise, o jornal ter mais receita do que artigos mesmo políticos, jornalísticos, etc. Bom, galera, ainda falando da Constituição de 1967, ela trazia aí, ó, eleições para deputados e trazia também eleições para senadores. Mas, pessoal, por que ela trazia isso? Simplesmente porque eles não tinham poder nenhum. A gente acabou de ver aqui que quem mandava era o presidente. Então, na prática, pessoal, eles não podiam controlar, no caso, o presidente. O presidente fazia o que ele queria fazer. Em muitas cidades também, galera, havia eleições para prefeito. Tá? Em algumas cidades havia. Mas também aquela mesma questão, né? Os prefeitos só podiam fazer obras ou administrar, né, a cidade, o município dele, né? E se ele tivesse também verba, ele só podia administrar e fazer obras se ele tivesse verba, e quem mandava a verba era o governador. E quem mandava dinheiro para o governador era o presidente. Então, nesse caso aí, se um prefeito fosse eleito pelo MDB, ele seria claramente prejudicado. Agora, era um sistema que beneficiava os prefeitos aí da Arena. Bom, pessoal, a gente citou aqui, ó, essa aqui é o DSN, também outro órgão que havia, pessoal, no governo militar, que era a Doutrina de Segurança Nacional. Foi criada aí pelo presidente Castelo Branco, né? E o intuito dele era combater o comunismo. Tá? Então, as pessoas que eles chamavam de comunistas eram conhecidas aí como subversivos. Tá? Então, o lema do DSN aí era: segurança é a condição básica para o desenvolvimento. Se a gente for ver lá no início da questão da bandeira brasileira, a ordem e progresso foi criado lá pelos positivistas, que eram grupos também militares. Então essa questão da segurança e desenvolvimento já vem desde muito cedo. E aí, como eu falei para vocês, essas pessoas que eram oposição ao governo, né, à ditadura, que eram contras, eles eram chamados aí de subversivos. Então, para eles, ó, os subversivos eram uma ameaça aí para a segurança do Brasil. Órgão, pessoal, aí a gente está vendo uma famosa tortura muito utilizada no Brasil, que é o pau de arara. Tá, pessoal? Então, o outro, como a gente já citou aqui, era o SNI. Então, pessoal, era o Serviço Nacional de Informação. Então, pessoal, como a gente falou, essa aqui era a famosa central de espionagem do governo. Então, eles aqui criavam os famosos espiões, né?
aquelas pessoas que eram treinadas lá no DSN, elas eram treinadas para se fingir de civil no meio de todo mundo e anotar, caguetar para o governo quem eram aquelas pessoas que tinham ideias aí de esquerda, né, que era contra o governo, que era oposição. Também foi criada aí pelo governo do Castelo Branco, e a função era vigiar os opositores. Então era muito comum, pessoal, as pessoas usarem codinomes nesse período aí, para não serem capturadas. Ou, caso serem capturadas, serem presas, quando elas forem para a tortura, aí o torturador pergunta: qual é a sua relação com o João Félix? Ah, mas quem é João Félix? Não sei. Mas aí você conhecia o cara por um codinome, pelo Davi, por exemplo. Então você não tinha relação íntima a ponto de caguetar, né, a ponto de passar informações para o SNN. Então ele podia prender a qualquer momento. Bom, galera, então foi comum nesse momento aí a gente ter várias prisões políticas, né? Aquelas pessoas que eram presas apenas por serem ideias contrárias ao do governo. Então, vários professores universitários que tinham aquelas ideias de esquerdas foram demitidas. E aí houve corte de gastos também. Houve o controle da imprensa, como a gente já citou, tá? Então, que o SNI fazia lá todo aquele controle sobre os artigos jornalísticos. E aí, pessoal, para a gente finalizar a parte Castelo Branco, ele acabou rompendo relações diplomáticas definitivamente com a União Soviética. Ele rompeu também relações diplomáticas com Cuba, né? Porque bem na época da Revolução Cubana, pós-Revolução Cubana, lá de 59, e aí alinhou-se de vez aos Estados Unidos na relação à Guerra Fria. E aí ele cortou gastos, pessoal, principalmente gastos com educação. Normalmente um governo ditatorial, pessoal, um governo que quer governar sozinho, o primeiro que ele tenta matar é a educação, colocando pessoas não preparadas lá, diminuindo investimento e diminuindo o tempo de aulas, né? Então, por exemplo, no período da ditadura militar, criou-se algumas matérias, né, que muitos aí que tenham pessoas mais velhas na família vão lembrar, que é o famoso PIO, que era Práticas Integradas do Lar, ensinava as meninas a serem donas de casa, trocar fralda, etc. Tinha o PI, que era Práticas Industriais, que ensinava as pessoas a serem funcionários, como ser um funcionário perfeito. Tinha um PAE, Práticas Agrícolas Escolares, a famosa horta, as pessoas saíam capinando a escola, plantando. PCS, né, Prática de Comércio e Serviços, ensinava a preencher cheque, né, preencher notas promissórias, e tinha aquelas famosas disciplinas que, pessoal, que era para você idolatrar a questão do nacionalismo, patriotismo, para você cantar o hino nacional e obedecer à ditadura, obedecer ao governo, que era o EMC, né, Educação Moral Cívica, e o OSPB, Organização Social Políticas Brasileiras. Então, a educação ela começou a ser maquiada aqui de uma forma bem assustadora, pessoal. E aumentou muito os impostos. Então, na ditadura militar, galera, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Tá? Então a inflação continuava alta, a dívida externa aumentava, o governo brasileiro recebia verbas dos Estados Unidos por causa dessa aliança aí no período de Guerra Fria, porém o poder de compra diminuía bastante. Ok, galera. E aí, pessoal, temos aí agora o governo do Arthur da Costa e Silva. Pessoal, é importante a gente dizer que os membros da ditadura, os presidentes, né, as juntas de militares, eles queriam evitar uma personalização do poder, ou seja, uma pessoa só para governar, né? Eles queriam, né, que um nome que ficasse apenas em destaque. Por isso, pessoal, os generais aí que governaram o Brasil, que assumiram a presidência, eles iam alternando, eles ficavam por prazos determinados. E aí, pessoal, foi por essa doutrina, essa razão, que o presidente Castelo Branco acabou cedendo o governo para o general aí Arthur da Costa e Silva, que governou de 1967 até o ano de 1969. Só que acontece, pessoal, que os governantes, eles não eram os únicos a agir nesse período aí. Existia também esse outro lado, né? Os que se
havia perdido muito com a implantação da ditadura militar. E foi exatamente, galera, no tempo aí do governo do presidente Costa e Silva que a oposição ocupou os pátios das fábricas, as ruas das grandes cidades, né, para manifestar contra o governo. Então foi um momento de aumento aí das manifestações. Apesar, pessoal, da proibição, começaram a surgir greves. E surgiram greves operárias em Osasco, que fica em São Paulo, e em Contagem, que fica lá em Minas Gerais. A greve, pessoal, de Osasco acabou aí saindo vitoriosa. E os trabalhadores, eles conseguiram aí um aumento salarial. Mas, galera, em Contagem, os operários aí, eles foram obrigados a abandonar a greve, né? Eles tiveram que abandonar, eles ocuparam as fábricas, eles abandonaram a maior fábrica lá da cidade, de Contagem. Eles tiveram que sair com as mãos na cabeça e os olhos, pessoal, nos fuzis que estavam apontados aí para eles, ok? Bom, nesse momento aí também, pessoal, a UNE, né, que é a União dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, ela estava proibida, tá? Então houve até incêndio na sede da UNE em São Paulo. Mas, pessoal, ela continuou existindo. Nas grandes cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro, né, como em São Paulo, os estudantes eles estavam organizando cada vez mais protestos. E os protestos, pessoal, estavam ficando cada vez maiores. E o ano de 1968, que pega bem aí o ano do governo do Costa e Silva, foi um ano, pessoal, de grandes protestos de jovens aí contra as ditaduras, contra o sistema no mundo inteiro, tá? Não só aqui no Brasil. E no Brasil, pessoal, vários eram os fatores que levavam esses jovens aí a se revoltar contra a ditadura, né? Então, assim, os brasileiros estavam inspirados aí nos protestos que estavam acontecendo no mundo afora. E além disso, pessoal, tinha a questão da própria ditadura militar. E essa geração aí, galera, dos anos 60, acreditava muito na luta política. Eles queriam transformar o país e o mundo pela política. Isso é uma questão já de sociologia. E aí, pessoal, essa geração que queria transformar o mundo pela política, ela foi frustrada em 1964, quando veio o golpe militar e diminuiu o acesso desses jovens ao poder. Então, no começo, pessoal, as passeatas, elas juntavam apenas estudantes. Só que aos poucos elas foram tendo a adesão aí de pessoas que trabalhavam no centro da cidade, como o motoboy, os limpadores de rua, operários, os próprios desempregados, tá? Então, primeiro eram dezenas de participantes, depois viraram centenas de participantes, e depois viraram aí milhares de participantes, dezenas de milhares, enfim. Aí, galera, a população, ela costumava receber panfletos, né? Elas ouviam a questão da oratória, os discursos, né? Os comícios. Elas liam faixas, os muros eram pichados, abaixo a ditadura, tá? Então havia, assim, muitas pessoas aí acabavam recebendo, muito governante acabava recebendo críticas por fazerem parte aí do regime militar. Então o que acontece, pessoal? O governo estava assustado nesse momento aí. Então, como é que pode aumentar tanto aí essas manifestações? Então, ele ampliou e aumentou a repressão, e ao aumentar a repressão, pessoal, começou as tragédias aqui no Brasil. Então, no centro do Rio de Janeiro, pessoal, a polícia invadiu um restaurante muito popular que tem lá, chamado de Calabouço. E aí, ele acabou matando um estudante que estava lá dentro desse restaurante, tá? E aí começou a aumentar ainda mais a passeata contra os presidentes, desculpa. Então as pessoas costumavam dizer assim: os militares, eles se defendem matando os jovens, né? Ou falava assim para as pessoas indecisas, se apoiavam ou não as passeatas, se apoiavam ou não o governo. Eles falavam assim: olha, podia ter sido o seu filho, né? E aí, pessoal, aumentou muito aí o protesto pelas ruas do Brasil afora, principalmente das grandes cidades como o Rio de Janeiro. Mas, galera, o pior mesmo ainda estava aí por vir, tá? Então, ó, na missa de 7º dia desse jovem, a cavalaria da polícia militar,
ela posicionou-se em frente à escada, pessoal, da igreja. Era uma igreja chamada de Candelária. E aí, pessoal, as pessoas que saíam dos templos, eles eram impiedosamente espancados pelos policiais. E aí era um ato religioso pacífico, acabou sendo tratado com muita brutalidade aí pela polícia. E em Goiânia, pessoal, a polícia também invadiu a catedral, tá? Atirando contra estudantes que estavam lá, e um rapaz acabou morrendo dentro da igreja. Como a gente está vendo aí, ó, as tensões só aumentavam. Quando foi, galera? No dia 21 de junho de 1968, tá? Aconteceu a Sexta-feira Sangrenta na cidade do Rio de Janeiro. Foi quando a polícia, galera, ela dissolveu a bala um protesto de estudantes, tá? Que estava acontecendo, matando lá inúmeras pessoas que estavam lá protestando. Mas, galera, esses estudantes aí não se intimidaram. São Paulo, Brasília, né? Lembrando que a sede do governo já era Brasília, bem afastado de todas essas manifestações. Há quem diga até que se a capital não tivesse sido transferida para Brasília, talvez a ditadura militar não durasse em tanto tempo, porque aqui só moravam os filhos dos funcionários públicos, que de certa forma eram favoráveis aí à ditadura militar, enquanto que a maior classe, as cidades mais povoadas, né, a sede do governo já não estavam lá. Então, essas cidades, pessoal, como Porto Alegre, Belo Horizonte também, é importante citar, né, as ruas eram tomadas por jovens que não se curvavam aí diante desses militares, tá? E aí surge a maior de todas as manifestações, tá, contra o governo militar, que foi a célebre aí, ó, Passeata dos 100 mil. Foi no dia 26 de junho de 1968, que ocupou, pessoal, a Avenida Rio Branco, que é a principal avenida aí do centro do Rio de Janeiro. E aí, eles seguiram até a Praça da Cinelândia, pessoal. Imagina, galera, como se sentiram aí os comandantes militares quando eles assistiam, por exemplo, pela TV, dezenas de milhares de pessoas carregando faixas, dizendo aí, como a gente está vendo na imagem, né? Abaixo a ditadura, só o povo armado derruba o regime. Então, eles devem ter se perguntado, né, até onde isso vai parar. Como a gente pode acabar com essa passeata ou essas manifestações. E lembrando, pessoal, que essa passeata dos 100 mil, ela até pouco tempo, ela foi considerada a maior manifestação que o Brasil havia tido e foi a maior manifestação contra a ditadura militar. Lembrando que hoje em dia, para você fazer uma manifestação, não importa o tema, é bem mais fácil, porque hoje você consegue atrair pessoas pelas redes sociais, e o que não havia aqui nesse período, é importante destacar. Foi por causa disso, pessoal, que veio o temido AI-5. Então a reação do governo para acabar com essas passeatas foi fechar de vez o regime militar, deixar ele bem amarrado. Então, na sexta-feira, galera, no 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva, ele decretou o famoso Ato Institucional número 5, o AI-5. Mas beleza, todo mundo fala em AI-5 até hoje em dia, sem saber o que é. O que é o AI-5? Então a gente vai entender, galera. O AI-5, ele é uma espécie de lei que dava poderes ao presidente, no caso ao general presidente, que nesse momento era o Costa e Silva, para algumas regalias, como por exemplo, fechar o Congresso Nacional por tempo indeterminado. Então, toda vez que os deputados e os senadores, vamos botar assim entre aspas, atrapalhassem, né, com as suas críticas, com votações contrárias, toda vez que eles atrapalhassem o presidente simplesmente ia decretar um período de férias forçadas para esses deputados. A gente fecha, seus salários são suspensos, vocês não ganham mais nada e eu vou governar sozinho aqui. Ele podia também, pessoal, suspender direitos políticos, como aquele direito de habeas corpus, que te garante aí liberdade, né? Então, ó, se um deputado ou um senador fizesse uma oposição exagerada,
vamos dizer assim, principalmente os do MDB, né, o presidente aí, ele poderia cassá-lo, tirar o poder desse deputado ou senador. A vítima, pessoal, perderia o mandato, deixaria de ser deputado ou senador. Tem um exemplo, galera, para dar. Havia um deputado do MDB, que era o partido de oposição, como a gente falou, chamado de Lisânias Maciel. O Lisânias, pessoal, ele recebeu um documento oficial que apontava a existência de corrupção dos presidentes na ditadura militar do Castelo Branco e do Costa e Silva. E o que ele fez, pessoal? Ele pegou esse documento e fez uma denúncia, tá? E esperou que lá no Congresso Nacional fosse abrir uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o presidente, para investigar a corrupção, para ver se era verdade, para ver se tinha acontecido mesmo. Pois bem, o que aconteceu, pessoal? O governo se sentiu ofendido e aplicou o AI-5 contra o Lisânias Maciel. Então, o que acontece? Ele deixou de ser deputado, perdeu o cargo dele por causa do AI-5, e a denúncia que ele tinha, pessoal, é claro, caiu em esquecimento. Então isso mostra que não era um período sem corrupção no Brasil, era um período em que isso não se podia divulgar de jeito nenhum. Além disso, pessoal, qual outro poder dava o AI-5 aí aos presidentes aí? O terceiro deles, pessoal, é suspender as garantias legais. Então, pessoal, ó, a partir do AI-5, tornou-se comum a polícia invadir casas de pessoas sem autorização judicial, né? Sem autorização de um juiz, por exemplo. O preso político, galera, ele era levado para um local desconhecido e ele não podia se comunicar, né? Ele não podia comunicar com a família, ele não podia se comunicar com o advogado. E aí muitas pessoas, pessoal, foram torturadas, muitas pessoas foram assassinadas, tá? E até hoje, pessoal, parentes ainda procuram os corpos aí, né, do seu ente querido. Tá? Então aí, pessoal, nesse suspender garantias legais, foi que oficializou a tortura aqui no Brasil. Então foi o período aí que mais desapareceu pessoas no período da ditadura militar. Foi no governo Costa e Silva e no próximo que a gente vai estudar, do Emílio Garrastazu Médici. Bom, galera, alguns historiadores chamam o AI-5 de o golpe dentro do golpe. Ou seja, pessoal, como assim? Vamos entender. Em 1964, o regime, né, a ditadura militar, o regime tornou-se aí essa ditadura. Eles assumiram o poder. Só que em 1968, com a assinatura do AI-5, ele transformou a ditadura numa verdadeira ditadura, ou seja, ela ficou mais rigorosa. Então, nenhuma espécie de oposição, passeatas, por exemplo, pichar muro, nada disso seria tolerado mais. As passeatas estudantis, galera, acabaram simplesmente, porque ninguém estava disposto a ser baleado pela polícia no meio da rua. Nas escolas, pessoal, nas faculdades também, todo mundo desconfiava de todo mundo, temendo que seu colega aí pudesse ser um informante do SNI, do Serviço Nacional de Informação. E aí, galera, vai surgir alguns grupos paralelos que ainda continuaram lutando contra o governo. Mas esse era um tema para a nossa aula número 2, quando a gente for falar também aí da luta armada. Bom, galera, então para a gente poder finalizar, é importante falar que o presidente Costa e Silva, ele tentou até acabar com o AI-5 no ano de 1969, um ano depois, tá? Mas ali ele queria acabar com o AI-5 e criar uma nova constituição para o Brasil, uma constituição bem mais autoritária do que a de 1967, só que não foi aceita aí pela junta militar, ela foi rejeitada. Então, galera, se a gente analisar o ano de 1968, que foi um ano tenso, de muitas manifestações, muita repressão, o ano de 1969, muita pressão política contra o próprio Costa e Silva, da junta militar. Então, ele acabou tendo problemas de saúde, ele começou a ter algumas isquemias que virou na época que a gente chamava de derrame cerebral, hoje conhecido aí como AVC. Então ele teve o primeiro AVC dele, o derrame, a primeira isquemia, em setembro de 1969.
Porém, pessoal, menos de 3 meses depois, em dezembro, ele acabou falecendo. O vice-presidente, à época, pessoal, que era quem devia assumir, era um cara chamado de Pedro Aleixo. Só que tinha um detalhezinho, galera. O Pedro Aleixo, ele era civil, ele não era militar. Então os militares não queriam que ele assumisse, não queriam a posse do Pedro Aleixo. Foi quando a junta militar criou um novo ato institucional, agora chamado de AI 12, que impedia definitivamente a posse do Aleixo. E aí, pessoal, criou-se aí uma junta governativa provisória. E esses militares provisórios, essa junta governativa provisória, foi que deu posse ao general Emílio Garrastazu Médici, que é o que nós iremos estudar na nossa próxima aula sobre ditadura, na aula número 2. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça aí de dar o like e de se inscrever no canal. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.